Posso atuar na área de licenciamento ambiental sem ser formado nessa área? Eu sou Akira Okuyama, eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. A área de licenciamento ambiental ela é bem ampla e mesmo quem não tem muito conhecimento na área ou nem mesmo é de alguma área relacionada ao meio ambiente, pode atuar sim. Em todo o processo de licenciamento ambiental são necessários documentos e análises. Dentre os documentos existem os de caráter pessoal, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, do empreendimento ou da propriedade. E tem também os documentos com caráter mais técnico, como plantas, projetos, laudos, pareceres. As análises são voltadas para quem tem conhecimento técnico e envolve inclusive o comprometimento do profissional que elaborou essas plantas, projetos, laudos e pareceres. Ou seja, ele precisa de uma ART, a anotação de responsabilidade técnica. Sabendo dessas informações, pode-se notar que, independente da formação acadêmica, qualquer pessoa pode juntar os documentos e iniciar um processo de licenciamento ambiental. O conhecimento técnico é necessário para a parte técnica do procedimento, mas ir atrás de cartório e prefeitura pode ser feito por qualquer pessoa, não é? Nada impede você de fazer uns bicos na área, seja iniciando um processo de licenciamento ou solicitando um CADRE ou até mesmo emitindo um VRA para um licenciamento simplificado ou autorização florestal simplificada. O VRA é o Via Rápida Ambiental, que é o procedimento simplificado e eletrônico da CETESB para empreendimentos de baixo potencial poluidor. E nesses documentos também está o DAIU. O DAIU é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, que é o documento para comprovar que aquele empreendimento está dispensado da licença da CETESB. O que você precisa é buscar conhecimento para saber quais são os assuntos e documentos envolvidos na área, relacionamento para estar em contato com quem precisa de orientação ou de documentos, aprendizado para aprender sempre, pois é uma área bem abrangente e cujas atualizações são constantes. E por último, saber prospectar clientes. Conhecimento tem fontes diversas. Pode ser livro, escola, cursos, desde que a procedência seja comprovada e que tenha como princípio fundamental a lisura e a integridade. Nada de jeitinho, mesmo porque é a lei quem prevalece na área ambiental. Relacionamento é saber conversar sobre os mais diversos assuntos e saber ser simpático, solícito, íntegro, empático e comprometido. Se estamos falando de meio ambiente, é preciso ter em mente que esse assunto afeta a todos. Aprendizado independe de formação. Do mesmo modo que adquirimos conhecimento, o aprendizado pode ser aprimorado. Às vezes, escolhemos aprender pela maneira mais difícil, que é errando e tentando, e errando novamente, tentando novamente. Às vezes, escolhemos a maneira mais fácil, mas sempre será aprendizado. Nessa área de licenciamento ambiental, não é diferente. A gente não aprende a fazer e acerta da primeira vez. Conhecimento teórico é bom, mas nem sempre funciona na prática. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa e quando a gente vai ver não é nada daquilo que a gente achava. Eu sempre disse e repito, não tem achismo. Na dúvida, pergunte. Eu lembro de um consultor que vinha protocolar seus pedidos de autorização de queima de cultura agrícola para fins fitossanitários. Ainda no tempo da entrega física de documentos. Precisava agendar e na agência de São José do Rio Preto, por ser uma das maiores do estado, esse agendamento chegava a demorar 2 semanas para conseguir um horário. Ele trazia os documentos e sempre faltava alguma coisa. Ora era uma declaração, ora era uma falta de uma assinatura. Às vezes ele trazia boleto, mas não tinha o comprovante de pagamento. Outras vezes era uma declaração que não era nada daquilo que a gente precisava. Teve uma situação que ele trouxe a previsão da época de queima, mas o agendamento demorou tanto que a data já havia passado, ele não atualizou o documento. E ele nem tinha conseguido protocolar esses documentos.
Mas, de tanto ele ir e vir, e a cada vinda para protocolar a complementação de documentos, ele precisava fazer um novo agendamento. Ele foi aprendendo a trazer os documentos corretamente. Hoje em dia, ele dá entrada no portal e-ambiente numa semana e na outra, praticamente, o documento, a autorização que ele está pedindo já está pronta. Saber prospectar clientes é uma característica fundamental. Muitos entendem que é ser vendedor, mas mesmo quem não é vendedor precisa saber vender. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está vendendo a sua imagem e o seu conhecimento para o entrevistador. Quando você está paquerando, você está tentando impressionar seu par, vendendo a sua imagem. E assim por diante. Penso que ter interesse na área ambiental e saber fundamentos do licenciamento ambiental ajudam a adquirir conhecimento e a partir daí saber localizar empreendimentos que precisam de auxílio. Uma atividade que nem sempre tem a ver com a área de licenciamento ambiental é a de contador ou escritório contábil. Muitos clientes desses escritórios em nossa região precisam de DAIL, alguns precisam de VRA e até mesmo solicitar CADRES, que é o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. E muitos escritórios nem sempre sabem o que são essas siglas e documentos. E eles ligam na CETESB e, para ser sincero, nem mesmo eles sabem o que perguntar. Daí a gente tem que fazer as perguntas certas para tentar descobrir qual documento é mais adequado para aquela situação relatada. Se você imagina que é muito difícil tentar, eu posso te dar um exemplo. Eu conheço um profissional de educação física, uma pessoa que é árbitro de futebol e até já apitou alguns jogos da Federação Paulista de Futebol, que nas horas vagas, e atualmente nessa pandemia tem bastante hora vaga, ele faz licenciamento ambiental. Ele pede licença, faz CADRE, DAIL, CDL, VRA, liga para tirar dúvida, pergunta tudo que não sabe, questiona o porquê de alguns procedimentos para entender como funciona. E não tem nada a ver com a área, mas ganha uma boa complementação de renda atuando numa área completamente diferente da sua área de origem. E não tem nada demais nisso. E você, quer começar nessa área? Que tal começar aos poucos e ir se aprofundando? Aprender sobre os processos administrativos do órgão ambiental, seus documentos e exigências, aprimorar seus conhecimentos, anotar suas dúvidas e questionar as pessoas certas sobre o assunto, podem fazer você ter alguns ganhos financeiros numa área de atuação diferente da sua área de origem. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!